Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, sendo realizado especialmente nessa edição da Bahia Farm Show, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Essa aqui é a maior, mais importante feira do agronegócio da região norte e nordeste do Brasil. Nosso objetivo aqui é compartilhar histórias inspiradoras do agronegócio, de quem fez e faz o agronegócio acontecer no Brasil, principalmente aqui no Oeste Baiano. Mandar uma mensagem aqui de agradecimento para os nossos apoiadores, a Amazon Mudas e também o Grupo Oliveto, especializado em perícias agronômicas no agronegócio. Pessoal, nosso primeiro convidado aqui é o Paulão, também conhecido como Paulo Sibim, não é isso? Isso. Paulão veio lá de São Paulo, a família dele era a família do café, plantava café, tinha a trade que comercializava, a corretora de grãos também. E aí viram um vídeo ali no Globo Rural, o pessoal falando aqui do Oeste Baiano, na década de 90, decidiram vir aqui conhecer, e por aqui, Paulão está já aí há algumas décadas, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre essa trajetória, e ele que acompanhou esse desenvolvimento aqui, com certeza pode nos contar um pouco melhor como que foi. Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. Maravilha, Leandro. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu já estou desde 2007 aqui na região, né? A primeira vez que eu tive contato com o Oeste da Bahia foi em 1998. Eu vim para cá junto com o motorista do caminhão, trazendo a primeira máquina, né? O primeiro trator para começar a abertura da fazenda, né? A fazenda era Grande Leste. E veio nessa história que você Foi contou. ali que foi o início. Paulo, vamos dar um passo para trás. Conta lá de trás, como é que você chegou no agro? Os seus avós já eram do agro, já eram produtores rurais, seus pais? Meu pai... De onde que você era do interior de São Paulo, que você tinha falado? Conta para nós, vamos começar lá do iniciozinho. Eu sou natural de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. O meu pai é mineiro e minha mãe paulista, né? Meu pai é engenheiro agrônomo também, da primeira turma da faculdade de Pinhal, Espírito Santo do Pinhal. E meu pai era batateiro, né? Plantava batata. E quando casou com a minha mãe, os meus tios também, eles mexiam num ramo de mármore e granito, né? De rochas ornamentais. Que é o Espírito Santo, que é o foco ali do Espírito Santo. Minas Gerais, Espírito Santo, tinha mineração lá. E aí, em 1984, eles compraram a primeira fazenda de café. E meu pai trabalhava junto com eles, né? Era cunhado e trabalhava nessa parte. Meu pai é agrônomo, tinha meu tio Sérgio também, que era Tem, né? Ainda, né? Tem o meu tio Sérgio, que é da parte agrícola. Então, mais ou menos lá no início, lá atrás, eles começaram os dois nesse projeto. Aí meu tio Sérgio assistindo o Globo Rural, era uma fazenda de café aqui do João Barata, e lá parecia que eles estavam colhendo 100 sacos por hectare de café, né? Então ele ficou muito entusiasmado. Em 1997, ele veio para cá e conheceu a região, e aí comprou uma fazenda um pouco distante daqui de Luiz Eduardo, 200 quilômetros, 100 de Barreiras, mas que tinha muita água, né? Porque o intuito do E ela café não era formada ainda, ela era cerradinho. Bruto. 50 quilômetros do asfalto, sem energia elétrica. Pra você ter uma ideia, Leandro, o meu tio conta que ele gastou o dobro do valor da fazenda para puxar a energia elétrica. Ele puxou, acho que 50 quilômetros de energia elétrica. Caramba, 2 vezes o valor da terra só para energia elétrica. 2 vezes o valor da terra para energia elétrica. E naquela época, você fazia, eu acho que até hoje, né? Você faz a rede e aí você doa para a Coelba para ela dar manutenção. Então, isso beneficiou bastante a região ali, né? Tem muitas fazendas hoje irrigadas lá que usam energia, que foi de um projeto pioneiro desse meu tio Sérgio em 1997. Hoje a região se chama Estrada dos Pivôs, hoje está asfaltada. A gente acabou vendendo a fazenda em 2021, né? Porque meus tios já não estavam mais... Já estavam querendo se aposentar, ficava só eu e meu primo aqui. Então... A fazenda foi vendida para um grupo grande aqui em 2021. Paulo, só para me entender um pouco mais, quando estava lá em São Paulo ainda na cultura do café, sim, o que era a área que vocês plantavam? Era sequeira, irrigado? Como é que era a operação antes de vir? E depois você contar um pouco para nós como é que foi essa operação, como é que ela foi sendo implantada aqui. A operação lá, Leandro, era 4 fazendas no sul de Minas, era 3 fazendas em Machado e uma em um município de Alfenas. Na verdade, eram 3 fazendas no sul de Minas e uma em São Paulo.
Era a fazenda nossa lá em São Paulo, em São João da Boa Vista, e mais 3 no sul de Minas, Alfenas e Machado. E lá era tudo sequeiro. Quantos hectares que dava tudo assim de café? Eu era muito pequeno, assim, eu não lembro muito bem, mas eu acho que era em torno de 400 ou 500 hectares de café na época. Tudo sequeiro? Tudo sequeiro. Aí começou a implantar um pouco naquela época, não era bem um gotejamento, era uma mangueira que a gente chamava de tripa, sabe? Que era. Aí começou a irrigar uma parcela da área, aí também tinha alguns pivôs que faziam outro tipo de cultura, soja, milho, mas o carro-chefe em si era o café, sabe, Leandro? E qual que era o tipo do café que vocês plantavam lá? 100% arábica, né? 100% arábica. As variedades era Catuaí, o vermelho, amarelo, Mundo Novo, que tinha umas variedades que era mais característica da região lá, né? Certo. E você contou que vocês não ficavam só na produção, que a família também atuou na comercialização. Como que era isso? Então, a ideia da comercialização veio um pouco depois. Veio quando comprou a fazenda aqui na Bahia, aí foi vendendo as fazendas de Minas Gerais e fazendo um módulo maior aqui na Bahia, né? A gente chegou a plantar 1.600 hectares irrigados aqui na Bahia. A região tinha em torno de 13 mil hectares, a gente plantava 1.600, né? Era muito café. E... Você diz aqui, a área plantada de café na região era 13 mil hectares, era total, e vocês... A gente plantava 1.600. Você sozinho já plantava 15% da área de café do que o pessoal plantava na região. Praticamente isso, Leandro. E dessa ideia surgiu a ideia de comercialização, da gente não ficar só na parte da produção. Aí a nossa fazenda chamava Grande Leste, a gente montou a exportadora Grande Leste em São Paulo, em São João da Boa Vista. Mandava o café daqui para São Paulo, com aqueles incentivos fiscais de exportação, e de lá exportava para o mundo inteiro. Aí teve uma fusão da Grande Leste com a Terra Forte. A gente montou a Terra Forte também em sociedade com o Sr. João Faria, dos maiores agricultores, o maior cafeicultor do Brasil. E aí o Sr. João Faria montou a Terra Forte junto com a gente e a gente ficou sócio da Terra Forte e eles da Grande Leste. Entendi. E quando meus tios foram se desligando da parte da agricultura mesmo, também acabou vendendo a exportadora também para o Sr. João Faria. Ele ficou sozinho na Grande Leste, Terra Forte. E uma curiosidade, antes de ter essa fusão das empresas, vocês comercializavam só os grãos da produção própria de vocês ou de outros produtores também? A nossa produção era em torno de 60, 70 mil sacos anos. A exportadora chegou a exportar 100 mil sacos mês, assim. Seja 1.200.000. Pô, 95% era de terceiros. 95%. E aí tinha uma unidade em Minas e outra unidade em São Paulo. Aí comprava dos dois estados, né? Então, e exportava direto. Ou seja, era outro negócio totalmente autônomo. Totalmente autônomo. Não era só um braço da operação. Eu mesmo não participava dessa operação de comercialização, né? A minha operação era gerenciar as fazendas aqui, era a produção, sabe? Uhum. O difícil ficava comigo, né? Sim. Não que a exportação seja mais fácil, mas a cultura aqui, a produção é mais árdua, né? O trabalho. Paulo, eu queria entender um pouco mais sobre como foram os desafios para implementar a cultura do café aqui no Oeste Baiano, porque você estava acostumado com outro tipo de clima, né? Uma região muito mais fria. Acredito que a amplitude térmica era diferente também. Sim. E como que foi o desafio com relação a solo também, né? O perfil de solo, como que foi essa construção do solo, como que foi esse desenvolvimento aqui? Ô, Leandro, a gente implantou essa fazenda em 2 módulos, né? Antes de eu chegar, em 97, e em 2007, quando eu cheguei. Quando eu cheguei, implantei 500 hectares de café. Quando eu cheguei, já tinha a parte da fazenda, esses 900 hectares já implantado. Mas o que acontece? Eu participei bastante, desde a minha época da faculdade, eu vinha com meu tio para cá, a gente passava uma semana na fazenda, então eu acompanhei bem. O grande desafio foi no começo, né, Leandro? Porque não tinha energia elétrica, a fazenda era 50 quilômetros de estrada de terra do asfalto mais próximo, 100 quilômetros da cidade mais próxima. Então a gente ficou em barraca de lona na fazenda, não tinha freezer, não tinha... Hoje tem mais facilidade, essa questão de gerador, placa solar, mas na época foi bastante desafiador, envolveu muita gente, né? Uhum. Aí a gente fez o projeto irrigado. Pra você ter uma ideia, nessa época, a empresa, não sei se posso falar nome aqui, claro, mas pode. A Crebsfair,
que montou o nosso pivô foi o primeiro pivô de 100 hectares da Krebs Fair. Então a gente passou muito desafio também nessa Era aquele questão. pivôzão mesmo, não era gotejamento. Essa empresa não fazia pivô desse tamanho, né, de 100 hectares, fazia pivôs menores. Então o projeto piloto dele, desses pivô, hoje a gente já tem na região pivô de 350 hectares, né? Mas naquela época, e pra você ter uma ideia, o rio, a fazenda era o seguinte, o bombeamento ficava no rio. 6 motores de 250 cavalos, bombeava praticamente 5 milhões de litros por minuto, né? Por hora, né? Desculpa. E a fazenda tinha mais um canal de 6 quilômetros. Então, bombeava 2,5 km por tubulação pro canal, porque aí quando chegava no nível, na fazenda, o canal ia por gravidade o canal. Qual que era o tamanho do canal? Quantos O canal era 7 quilômetros. 7 km de canal. 7 km de canal. Que os pivôs captavam depois no canal. E aí ia por gravidade, né? Não precisava de bombeamento. Aí tinha a bomba de cada pivô, né? Então, foi um desafio muito grande. Entendi. A gente foi pioneiro na irrigação ali nessa região, né? Então, vários agricultores que chegaram depois aprenderam com a nossa dificuldade, com os nossos erros. Eu tenho um vizinho lá, o Zancanaro, muito meu amigo, que ele fala, a gente aprendeu bastante com você, que nossa adutora era suspensa no ar. Ele já fez a adutora enterrada. Então, entendi. A nossa era apoiada em berço de concreto, que a gente falava, né? Então, o aço trabalhava, aquilo cortava, desgastava e abria furo. Aí você tinha que abrir uma janela por cima para entrar por dentro. Caramba. Então, foi um desafio grande. Aí depois a gente colocou a adutora de PRFV, depois de 20 anos, né? Mas foi um desafio grande na implantação. Aí o café a gente fez todas as mudas na fazenda, então... Pois é, como é que foi essa adaptação? Vocês trouxeram as mudas lá de Minas, de São Paulo? A gente traz o grão e fez a muda, né? Os viveiros de muda era bem grande. Na minha época, quando a gente implantou os 500 hectares, 5 milhões de muda. E aí... Fizeram todas elas aqui. E eu já, nessa época, eu já plantei com plantadeira de café, né? Tinha a plantadeirinha já tinha... quase manual, mas semi-automatizada. Semi-automatizada. Tinha pessoas ali para estar colocando. Mas na época de 1998, quando implantou o primeiro projeto, que era 600 hectares, foi tudo manual. Então, trouxe a expertise de Minas Gerais, né? Porque o café de Minas e São Paulo, né? O café mais tradicional Paraná. Então, a gente trouxe a expertise que a gente tinha para cá. Mas de implantação não foi tão difícil, Leandro. Assim, a diferença de Minas para Bahia. Foi difícil, que você fala, é o clima, as pragas e doenças, muito diferente aqui. Diferente. A gente tem um problema com o bicho mineiro aqui muito, muito forte, sabe? De difícil controle que judiava demais da gente, sabe? Entendi. Então, até hoje os produtos vêm melhorando, vêm desenvolvendo, mas a gente não tem um estudo técnico, a gente não tem um melhoramento genético de planta e de produto igual tem nos grãos, né? Na soja, no milho, no algodão. O café é um pouco mais lento, essa tecnologia, né, Leandro? A tecnologia demora mais para chegar no café. E como é que foi? Chegou a ter alguma situação, por exemplo, eu lembro de ter visto algumas reportagens que algumas culturas, por exemplo, no sul, às vezes dá uma geada, vai lá e mata tudo, ou dá um determinado tipo de praga e aí tem que arrancar os pés. Isso. Vocês passaram por alguma coisa severa, então, assim, mais difícil? Esse foi um ponto muito importante aqui da cultura, do estabelecimento da cultura aqui no oeste da Bahia. Porque em 1994, a gente pegou uma geada em São Paulo, em Minas, que acho que erradicou praticamente 80% das nossas lavouras. Nossa, em 94. Então, meu tio sempre buscava essa alternativa de não sofrer mais com sair isso, desse risco. Sair desse risco. E esse risco na Bahia não tem. Né? Se você tiver água, porque a estação chuvosa é muito bem definida na Bahia, né? Então tem 2 pontos fortes aqui. Que você não tem geada, né? E você não tem chuva na colheita. Porque o que estraga a qualidade do grão é você estar secando ele e pegar uma chuva, sabe? Então isso piora muito a qualidade. A gente tinha cafés premiados aqui na Bahia também. E aqui é uma altitude boa também, né? 800 metros era de altitude na fazenda. Os cafés premiados são mais de 1.000, mas o café aqui é uma qualidade muito boa. E a produtividade ao longo do tempo foi entregando bem. E a produtividade aqui tem um índice de luminosidade muito forte, tem uma amplitude térmica boa, porque você chega a ter 35 graus à noite, 15 graus
É, 35 graus de dia e 15 à noite, desculpa. Então, essa amplitude, a maioria das culturas gosta muito dessa amplitude, principalmente o café. E muita produtividade, né? Porque você tem água disponível e tem luz, né? Então, os cafés eram muito produtivos aqui, Leandro. A média de produtividade aqui é muito alta. Só não é maior por causa dessa questão de praga que eu te falo, principalmente. E comparado com Minas, São Paulo, do que estava tendo de produtividade na época, era parecido ou às vezes entregava até um pouco a mais aqui? É porque as lavouras em Minas eram no sequeiro, né? Uhum. Ficava em torno de 20 a 25 sacos, que é mais ou menos a média nacional. 20, 25 sacos a mais. Por hectare, na verdade, a produtividade. De 20 a 25 sacos por hectare de produtividade em Minas. A Bahia aqui de 45 a 50. Na área irrigada. Tem a sazonalidade, né, Leandro? Um ano o café produz muito, no outro ano produz menos. Eu não sabia, não. O café é assim. Um ano ele produz bastante, outro ano ele produz menos. Aí o desafio é esse, é tentar ter colheitas altas vários anos, né? Entendi. Com manejo de poda, um manejo que você vem adotando em cada lavoura, né? Então é praticamente o irrigado aqui na Bahia o dobro da média nacional. Paulo, só aproveitar que eu entendo pouco da cultura do café, o café você plantou, quanto tempo que ele está produzindo mais ou menos? O café, se você plantar na hora certa, é 2 anos e meio a primeira colheita. 2 anos e meio. E depois o que é a vida útil dele, que depois você fala, não, tem que cortar e... Então, aí em Minas e São Paulo, o pessoal não gosta muito de cortar. Eles só reformam a lavoura, que é esqueletamento, recepa. Aqui já tem uns produtores que fazem a erradicação, planta de novo. Porque aqui você extrai muito potencial da cultura muito rápido, né? Então, eu acredito que você colhe 5 safras boas, tem que fazer algum manejo de poda, esqueletamento, recepa, aí você avalia como é que tá a sua lavoura, né? Mas aí nessa ela fica um ano. Eu acredito que 20 anos aqui tem que renovar toda a lavoura. 15 a 20 anos. E quando você faz esse esqueletamento dessa poda que você falou, aí fica um ano mais ou menos sem um ano, né? Tem alguns produtores também, a gente também uma época adotou essa política de safra zero, reformava e como é que se diz? E produzia 0 num ano e produzia 100 sacos no outro. Aí reformava de novo, tentar estimular sempre e fazer uma média aí de 50 sacos, de 40 a 50 sacos. Entendi. E aí com 15 a 20 anos você avalia a lavoura ou faz uma recepa baixa, né? Você corta o pé, ele nasce novo, ou erradicar e plantar de novo. E como é que foi o processo de mudança da cultura do café para os grãos, né? Que foi, ou paralelamente que tinha o café, vocês já faziam os grãos? Como Não, que era? essa é uma história interessante. A nossa família era muito tradicional de café, sabe? Como aqui só ficava eu e meu primo, só fica eu e meu primo, né? E a gente falava, gente, vamos plantar soja. O soja tava produzindo bem. A gente viu o pessoal com poder aquisitivo alto, quem plantava soja, milho e algodão, e o café tava muito baixo o preço. O café tava difícil, 400, 500 reais a saca. Ela chegou a custar 3 mil. Eu costumo brincar com meus amigos cafeicultores que eu precisei sair da atividade pro café subir, né? Então eu peço que eles me agradeçam aí, meus amigos, porque se a gente tivesse ficado no café, é perigoso o preço não ter disparado desse jeito. Hoje o café é uma das culturas mais rentáveis do agronegócio, né? Hoje é muito interessante o café. Mas na nossa época a gente brigava com o preço e brigava com produtividade, porque os custos de insumo muito caro, adubação, fertilidade tem que adubar muito e o químico é muito... Era muito oneroso, sabe, Leandro? A gente... Se o café não desse essa disparada de preço, a região mesmo hoje, eu acho que desses 13 mil hectares que eu te falei, deve ter uns 4 mil só de café, sabe? Porque é muito difícil. Se não tiver, menos, Leandro. Eu não sei te precisar, porque desde 2022 a gente já não tá mais na atividade do café. E era um domingo, eu vou te contar a história, era um domingo, a gente tava num churrasco na casa de um amigo, o gerente ligou pra gente, tá pegando fogo no vizinho, vem pra cá. Aí a gente montou correndo e foi pra fazenda, e mesmo assim a gente perdeu 2 metades de pivô de café com fogo, sabe? Aquela época, a época seca, a gente tava em estresse hídrico, o capim tava seco, então queimou a lavoura que a gente não conseguiu controlar a tempo, sabe? Então entrou no vizinho pra nós. Vento e vendo uma vez. Vento na época de setembro, outubro, que venta muito. Aí a gente
acabou perdendo 2/metade do pivô, 100 hectares. Na verdade, a gente dividia por quartos, né? Foi 75 hectares num pivô e 50 no outro. Aí eu com o meu sócio hoje, o Sérgio, a gente falou, Sérgio, vamos arrancar esse café, sem falar com nossos pais e tios, né? E vamos plantar grão. A gente já tinha abandonado, né? A gente já tinha abandonado a lavoura de café porque tinha queimado. Ou a gente plantava de novo, aí a gente, por nossa conta, contratamos as máquinas, erradicamos o café e plantamos soja. E no primeiro ano a gente... Que ano foi isso aí? Foi em 2019. É bem recente, bem recente. 2019. Então pegaram a fase boa da soja. Lógico, logo quando a soja subiu de 70 para 100 reais. Aí a gente, com um tratorzinho simples, não muito tecnológico, a plantadeira... Não era aquelas máquinas não era a dos máquina grãos. piloto automático que hoje a gente tem, né? Máquina... Que é tanto de linha. Aquele tanto de linha e o equipamento de precisão para distribuição de semente. Nada. Foi no tratorzinho que a gente tinha para abrir terra e a gente plantou 75 hectares, 125 hectares. E colhemos quase 90 de média, sem adubação, porque o adubo já vinha do café de 20 anos, então a gente... Olha, foi muito... Casou muito bem. Casou muito bem. A primeira colheita de soja, 90 sacas. Exatamente. Que hoje é maravilhoso. Naquela época... eu acho que a gente fechou... Era irrigado, né? A gente fechou, acho que 87 de média, né? Nossa. Nessa área. Aí deu notícia pros pais. E aí a gente chegou com o número para eles. Falou, ó, o negócio rentável é aqui, é grão, milho e soja. E aí nesse ano o milho, a cigarrinha e lagarta, não tinha perdido ainda a tecnologia dos milho para lagarta. E a cigarrinha não era tão forte na região. A gente colheu quase 200 sacos de milho. Na safrinha. Na segunda safra, né? Irrigada a gente na irrigação. fala de segunda safra. Então a gente ficou maravilhado. Aí no próximo ano, aí a gente mostrou para eles, ó, ou a gente para com o café porque não tá compensando, a gente migra pro grão. E aí em 2020 a gente já tirou metade da fazenda. A fazenda tinha 1.200 hectares irrigado. A gente já tirou metade, já plantou de grão. Sabe, em 2020. E o resultado maravilhoso. E o resultado aí, o soja foi para 170 naquele ano que era pré-pandemia, né? Aí o resultado foi melhor ainda. Aí a gente falou, vamos arrancar tudo. Aí em 2019 para frente, a gente já tinha... De 2020 para frente, a gente já tinha 100%. a ideia de erradicar o café. Que foi difícil isso, Leandro. Porque a gente parou de cuidar só para ele colher o mínimo, com o mínimo de gasto. E aí em 2020 o café também subiu, Leandro. Nossa. E aí a gente não sabia o que eu faço. Eu tiro pandemia ali. Eu tinha ainda um amigo da faculdade que falou para mim o seguinte, falou, ó, você é louco, vai tirar o café tá R$1.500. Aí eu falei, o nome dele é Flávio Frazenaro, mandar um abraço para ele. Falei, Flávio, a gente tá desde 2020 sem cuidar do café. Se eu deixar ele, eu não vou ter retorno. Aí eu vou ter que fazer um programa de poda, ele vai me produzir dali 2023, 2024, não tem mais tempo, eu vou ter que tirar. E o soja também tava bom. E aí o soja já ia mais rápido no negócio. E a gente tomou a decisão de retirar todo o café e entrar pro grão. E aí em 2021, quando a gente tinha a fazenda de café, ninguém queria comprar. E queria... Meus tios já estavam querendo parar na atividade, sabe? Na atividade agrícola. Aí nunca tinha ninguém que queria comprar a fazenda porque era de café. Café, preço ruim, não dava dinheiro. A hora que tava irrigada, com soja e milho bombando. Aí a hora que arrancou metade do café que tava no grão, aí bastante gente interessou em comprar e acabou vendendo essa fazenda maior em 2021. Aí a gente ficou com a fazenda menor aqui, a Cafeiro de Gerais, que é próxima aqui de Luiz Eduardo. Aí não justificava eu e o Sérgio, é uma fazenda menor, de 600 hectares, não justificava eu e o Sérgio gerenciar para a família. Aí a gente resolveu, a gente já tem uma amizade muito grande, e morava junto na faculdade, e morava junto aqui na fazenda, então a gente resolveu criar a nossa empresa, a SP Agro, a gente criou em 2021, e arrendamos a fazenda dos nossos pais, a Cafeiro de Gerais. Só que a gente vinha de uma produção muito grande, a gente tinha um pouco de máquina sobrando, o café, o grão, o soja estava sendo rentável, chegou irrigado, a vender a R$200 a saca na época. Então a gente se sentiu na obrigação de aumentar a área, sabe? E aí a gente adotou a política de arrendamento. Como a gente não queria se apoiar na nossa família, queria caminhar pelas próprias pernas, a gente não tinha condição
de comprar a terra, mas a gente tinha vontade de aumentar e... Onde vocês arrendaram algumas áreas. Aí a gente partiu para o arrendamento, né? Aí a gente tenho, né, um grande amigo, um irmão meu, Jacques Tombini, que me levou para Tocantins. Já fazia muito tempo que ele me queria levar para Tocantins. Até a primeira fazenda, quem arrendou para mim lá foi ele, sabe? Nessa região lá Ele que você só tinha me falado do ligou. sul, lá do Tocantins. Não, essa área até que não deu certo. O dono arrendou pra gente, mas rescindiu o contrato 2 vezes, ele decidiu ele mesmo plantar. Mas esse meu amigo, você vê que a gente tem bastante confiança, né? Esse meu amigo me ligou e falou: arrendei a fazenda para você na melhor região e a melhor fazenda do Tocantins, assim, na melhor região do Tocantins. Falei: se você falou, tá falado. Tá Negociou o preço, condição? tudo. Ele já tinha negociado para ele, só que era um módulo pequeno. Era um módulo de 970 hectares, ele é um cara maior. Então Para a operação dele não ficaria bom. A operação dele precisaria pelo menos 3.000 hectares. E ele não conseguiu achar área em volta, que é uma região bem disputada mesmo. Então ele falou: arrendei para você, já está negociado, preço, valor, tudo, você só vem ver. Eu falei: não precisa nem me ver. Se você falou, tá falado, confio em você. Já estava 8 anos na região, produzindo bem. E aí essa fazenda acabou que não deu certo. Aí eu fui atrás de área no Tocantins, porque aqui tava bastante saturado, né? A Bahia. Sim. A Bahia, quando alguém quer arrendar, já arrenda por vizinho. Aqui tem muito produtor grande. E muito caro, tá inflacionado também. Muito caro. É muito caro. Aí a gente partiu para arrendamento lá no Tocantins. A gente já está com 3 fazendas arrendadas lá no Tocantins. Isso tem uns 4 anos mais ou menos, vocês vão. 2023 a gente... 3 anos. Primeiro plantio foi... A gente arrendou 22, primeiro plantio foi 23 lá no Tocantins. E é um cenário desafiador, é um solo diferente, chove muito, né? Sequeiro. Sequeiro, lá chove muito, né? Então a gente tem muita chuva na colheita. Esse ano especialmente O ano passado também. Então a gente teve que adquirir um silo lá, porque você não consegue expandir no Tocantins se você não tiver estrutura de secagem e armazenagem, né? Porque o caminhão fica 3, 4 dias na fila. E aí você perde tudo, você perde a margem total. A soja, você fica sem transporte na roça, a soja avaria no caminhão, porque fica lá fechado 4 dias, soja úmida. Então a gente parou um pouco o nosso crescimento lá no Tocantins por causa de secagem e armazenamento. Aí o ano passado a gente conseguiu um silo lá no Tocantins, próximo de uma das nossas fazendas, e agora a gente tá com o gás todo de novo. E vocês arrendaram esse silo? Vocês compraram? Sim, a gente arrendou o silo lá. Paulo, você trouxe um problema muito grave, que às vezes quem não é do agronegócio não entende bem essa questão. Ou em algumas regiões não entende bem. Sim. Um cliente nosso, ali na região de Confresa, no Mato Grosso, Sim, Confresa. região que produz muitíssimo bem, terra de cultura, chove pra caramba. Mas esse problema, chove pra caramba não só no desenvolvimento da cultura, mas também na colheita. Num dado momento, a gente teve uma fazendeira em 2024, ele falou: Leandro, eu tô com a produtividade média aqui de 93 sacas de soja, só que olha só, saíram daqui 4 caminhões, no contrato que eu tinha com a revenda, eu tinha que entregar aqui no armazém que era próximo, que aí era mais rápido pro caminhão ir e voltar. Só que ela estava tendo notícia que a qualidade dos grãos que estavam sendo recebidos lá não estavam bons, redirecionou a gente para um outro a 100 e tantos quilômetros de distância. E o que é o problema? Todo mundo indo para lá, fila gigantesca, falou: nós mandamos 4 caminhões, ficou 2, 3 dias, falou: tivemos que colher aqui com grão muito úmido, porque não tinha outra forma, não tá tendo janela. E aí foi 4 carretas com grão úmido demais. O que aconteceu? O grão foi estragando, aquele sol quente, aquele negócio. Falei: Leandro, nossa perda lá foi de 3 carretas. A perda que deu por conta dos grãos que estragaram. Então, é o que você colocou. Você tem que ter uma necessidade de armazenamento para você não ficar refém disso. De, às vezes, ter que ir para um local que tem que pegar a fila, que atrasa a colheita e tudo. E um prejuízo como esse mata a operação, né?
Leandro, isso é um dos maiores problemas do Tocantins em si. Aqui na Bahia, não. Aqui você tem chuva, mas elas são mais espaçadas. E chove e abre sol. Lá no Tocantins chove, fica nublado e chove. Esse ano ainda foi melhor para mim a minha colheita. O ano passado eu sofri mais. Semanas e Começou semanas. a chover 25 de fevereiro e parou a chuva no mês de abril, chovendo todo dia. Nossa. Então, eu tive lavouras, tem muito produtor que a gente escuta falar que não conseguiu colher 100, 200 hectares, apodrece tudo. Perdeu na roça, tudo. Leandro. E a safrinha, então, totalmente comprometida, a janela de plantio. Eu colhi 100, 150 hectares, que tava uma lavoura de 75 sacos, assim. Maravilhosa a lavoura, pro padrão do Tocantins, é muito produtivo. Que eu tive 40% de avariado. Tive 3 mil sacos nesse talhão de avariado. Caramba. Então, o que acontece? É muito difícil. Você vê teu trabalho, você entrega uma lavoura perfeita que enche os olhos, né? Que dá orgulho e você perde pela chuva. Ou seja, só nisso aí, se a gente for considerar 300 mil, mais de 300 mil de prejuízo. Exatamente. O custo do arrendamento. Mas no caso, você conseguiu um silo para arrendar, porque se você não consegue, é outro problema, porque para você construir um silo hoje é dinheiro demais. Você tem duas alternativas nessa questão, Leandro. É procurar regiões que plantam mais cedo. Você tem que conseguir plantar mais cedo que todo mundo, porque aí você consegue colher mais cedo, consegue entregar, a fila é menor. Ou então você tem uma unidade de armazenamento, ou pelo menos de secagem. Porque você tem se você tiver uma moega e você tiver uma moega e um secador, você consegue secar e colocar no silo. Mas isso inviabiliza a operação no estado do Tocantins. Se você não tiver isso aí, é melhor você não arriscar, porque o prejuízo é muito grande. Entendi. Chega a ficar 50% da tua produção lá. Caramba, não tem negócio que sustente dessa forma. Tem algumas empresas que são parceiras, sabe, dessa questão. O Tocantins mesmo teve que ser muito parceiro, as trading, porque o produtor em si não tem culpa, é um problema geral da região, né? Uhum. E a gente costuma falar lá na fazenda, a ordem é assim, tem gente que gosta de abaixar a temperatura, a umidade para começar a colher. Eu não, a máquina debulhou, nós estamos colhendo, não importa a umidade, porque você tem que viabilizar a safrinha e tem que colher cedo, senão o soja vai estragando na roça. Então você colhe do jeito que dá, Mas eu tenho o privilégio, né, de ter uma unidade de secagem e armazenamento. Quem não tem, não consegue. E se você levar um soja muito úmido para armazém, além dos descontos ser muito grande, corre o risco maior de estragar no caminhão, no transporte. Você tendo a secadora, a partir de que de umidade que você pode começar a colheita, que ela consegue pôr no ponto? Ô, Leandro, o soja começa a debulhar assim 28, 27 de umidade, assim. Já é viável. 30 já até consegue, mas força muito a máquina, sabe? Entendi. E aí para você arriscar quebrar uma máquina e você ter que ficar parado, o prejuízo é maior, né? Então, eu costumo colher assim de 28, 27% abaixo. É que um dia de sol, você começa com 27, 28... E depois que ela passa pela secadora, a secadora entrega ela com quanto de umidade? A umidade de armazenamento, 14%. 14%, né? Então reduz metade ali. Só que uma soja, igual lá no meu secador, uma soja de 28 de 28 de umidade demora 4 horas e meia para secar. Uma soja de 16, 17 demora 1 hora. Então... Também tem esse problema, já aconteceu também de estragar a soja lá no secador aguardando secar. Porque a gente quer só colher, mas não tem... Tem o gargalo da secagem depois. Tem o gargalo da secagem. Aí o meu gerente lá do armazém, se ele me liga e fala, para a colheita aí que eu tô com as moegas aqui entupidas, tô sem capacidade de secagem. Eu não paro, né? Porque a gente não consegue, né? O produtor não consegue. Então já chegou a também prejudicar um pouco a qualidade do grão. Mas aí você mistura, faz um blend, você tem essa flexibilidade quando o armazém é seu, né? Ô Paulo, é interessante como que a operação rural é uma operação de guerra. É uma situação assim, você cobre um santo e descobre o outro. Mais ou menos assim. Você precisa colher rápido. Para você colher rápido, você tem que ter uma máquina mais eficiente. Ou muitas Só que a máquina ou muitas máquinas. Só para isso você tem que fazer muito investimento. Exato. Se você faz muito investimento na máquina, os juros é muito alto. Muito alto. Aí às vezes a margem aperta. Só que por outro lado, se você não tem muitas máquinas e não tem máquinas eficientes, você vai ter prejuízo. A questão é como você equilibrar essa equação, esse ponto de equilíbrio, né? Ô Leandro, é um desafio muito grande ser produtor no nosso país, né? É igual você falou, você precisa ter muita máquina e para você comprar a máquina você tem que ter dinheiro, o juro é muito alto, o grão hoje não tem um preço que você consiga
pagar seus custos e também pagar esse custo de investimento em máquinas, né? O que eu estou fazendo? Eu tenho algumas máquinas novas que eu comprei nova, agora eu estou investindo mais em máquina usada. Em máquina nova, máquina usada, porque, tipo assim, os juros estão menores, o valor de aquisição é bem menor, coisa de 30%, 40% do valor de uma nova e uma máquina... E vai entregar mais ou menos a mesma vai coisa? entregar mais ou menos a mesma produtividade, estando bem revisada, máquina nova, e os juros de financiamento do usado tá mais baixo do que o do novo. Então, esse ano, fiz bastante investimento, que aumentei a área. Eu estou fazendo bastante investimento e estou comprando só máquina usada. Máquina 2020, 2022. É um mercado que tá bom, porque também tem muita máquina disponível. É uma máquina, assim, 2022, 2023, 50% do valor de uma nova. Juros aí de 13%, 12% ao ano, 4 anos para pagar. Então, eu tô investindo em máquina usada, Leandro, porque nova não fecha a conta. Ô, Paulo, pra gente entender como é que tá os custos, porque às vezes o pessoal vê assim, porque o agronegócio brasileiro, a balança comercial de exportação bateu recorde de aqueles milhões. Só que o pessoal não entende o que é um faturamento bruto da operação rural, o que é o líquido, né? Na parte de uma área que tá arrendada. Vamos entender aqui, pessoal, entender o que estaria o custo hoje de produção. Na hora que você põe ali sementes, grãos, arrendamento, dá um exemplo pra gente aí de... Ô, Leandro, o meu custo lá no Tocantins é porque a minha operação, eu costumo dizer que é uma operação enxuta, sabe? No operacional. Porque eu e o Sérgio, eu e meu sócio, a gente faz tudo. A gente que faz compra, a gente que faz venda, a gente que tá na roça, o nosso módulo não é muito grande, a gente consegue assistir. Esses grupos maiores, eles têm que ter gerente, diretor. Então, come a margem, que vai encarecendo mais. Que vai diminuindo a margem, né? Vai encarecendo o custo operacional. Então, o meu custo com arrendamento e tal está em torno de 50 sacos, 45 a 50 sacos no Tocantins. Então, eu busco uma média aí de 65, 70 sacos. Às vezes, o custo igual esse ano, eu ainda não fechei o custo certinho, mas vai aumentar, por causa que o fertilizante aumentou muito, sabe? Então... E vocês já compraram tudo de fertilizante? Já? A gente já comprou uma boa parte. 80%, 70% está comprado. Eu ainda não sentei para ver o custo certinho, mas eu acredito que está em torno de 50, 55 sacas e fica muito arriscado, né? E a gente está com muito medo dessa questão do super El Niño, né? Que estão falando. Sim. Eu procuro não ficar muito preocupado nisso aí, Leandro, porque senão a gente não vive, né? Sim. O agricultor em si já é muito ansioso, né? Porque a gente depende de muitas variáveis. Se eu ficar pensando também nesse super El Niño, que vai faltar água, lógico que a gente tem que pensar para traçar as estratégias. Sim, você não vai ser um otimista. Prevenir nisso, né? Mas ficar muito preocupado, não vou produzir, não vou colher, não vou conseguir plantar. Eu costumo não ficar pensando nisso, não gosto de ficar vendo matéria, porque a gente sabe que algumas matérias são verdadeiras, outras não. Como é tudo previsão, né, Leandro? É uma estimativa, né? Pode se confirmar ou não. E pode ser que aconteça na sua área, pode ser que não aconteça. A gente pode ficar sofrendo, a gente já tem muita... É o que a gente viu na safra 23, 24, né? Teve algumas regiões que foram brutalmente afetadas, outras que passaram normais ali. Exatamente. Eu costumo confiar mais em Deus nessa parte, confio muito em Deus e tem que entregar na mão dele, que ele que sabe todas as coisas e a gente... É só a ferramenta dele aqui na Terra, né, Leandro? Então... Ô, Paulo, eu costumo brincar que não tem produtor rural que é ateu, porque se ou ele tem que ter muita fé em Deus, ou se ele for ateu, ele tem que ser louco, porque para acreditar que ele vai pegar 10 milhões no banco, vai enterrar debaixo da terra, e que aquilo vai voltar... E geralmente ele pega 10, enterra debaixo da terra, só sobra um se sobrar, né, Leandro? E ele tem, além de ter que pegar para devolver pro banco, tem que ter mais juros e ainda tem que ter para ele comer. E quando ele não produz bem, ainda falta para entregar pro banco. Então é muito risco, né? Tem que ser muito temente a Deus, porque senão não consegue vencer essa batalha, não, Leandro. É um desafio muito grande. E cada lavoura, cada safra é um desafio, né, Paulo? Cada lavoura é um desafio, cada região é um desafio, cada ano é um desafio, né? Tem que ser apaixonado mesmo. Eu tenho uma tia que eu falei com ela ontem, ela tem 93 anos. E ela é muito lúcida, sabe? Uhum. E ela falou para mim, você é muito apaixonado no que faz, porque tem muitos desafios, né? Eu acho que o produtor rural ele tem que ser... Eu não sei se eu saberia fazer outra coisa, Leandro. Eu gosto muito do comercial, né? Mas não sei se eu saberia lidar com o comercial. Viver
com metas, responder para alguém, sabe? Então, mas você tem que ser o produtor rural tem que ser muito apaixonado, Leandro, porque é difícil, é muito desafio. Você pode ter uma safra recorde aqui e na safrinha ela te arrebentar no meio. Ela te arrebentar no meio, ou você pode ter uma safrinha que não foi... Uma safra que não foi boa e a safrinha te compensar. Então, muitas variáveis, né? E a questão é que, às vezes, dependendo do nível de prejuízo, não é algo que vai resolver imediatamente. Às vezes vai levar anos para reparar aquela perda, né? E dependendo da cultura, Leandro, você só consegue pagar o prejuízo dela com a própria cultura. Essas culturas de valores agregados mais altos, no caso do café, no algodão. Eu tenho muita vontade de plantar nos pivôs aqui algodão, sabe? Mas o algodão, é igual a gente falou da armazenagem lá no Tocantins. O algodão, ele tem várias variáveis. Você tem a máquina que é diferente, né? A colhedeira é diferente, é muito cara. Você tem o benefício que você tem que ter algodoeira ou terceirizar, e você tem que ter o transporte, que é diferente, né? O transporte dos fardinhos, né? De algodão. Ou seja, a operação é totalmente diferente. Tem que ter outro investimento. 3 variáveis aí, só aí já são 3 variáveis. E fora que nada você põe umas 3 vezes mais o capital do que dá soja. É muito dinheiro aportado. O investimento, se não for 2 vezes mais, é 3. Então, eu costumo falar com meus amigos algodoeiros, né? Que eu queria entrar e tal, eles não me encorajam muito, não. O preço deu uma reagida, né? Mas mesmo assim, tem que ser muito tecnificado, tem que ter só as áreas muito boas. Então, o produtor do algodão e a conta do algodão, ela só se paga com o algodão. Se entrar num ano no algodão e não for bem, você fala, depois, não, vou voltar para a cansei disso. Ela não paga. Não dá conta mais. Ela não paga os investimentos, então eu estou esperançoso no milho aí, né? O milho a gente está com os estoques mundiais aos níveis mais baixos do mercado agora, né? Então a gente deve ter uma certa perda, né? Porque não tá fazendo muito sentido esse preço, né? Todo mundo tava aguardando que o mercado nesse momento já estaria mais 20 a 23%, 25%. Tranquilamente. O mercado não reagiu. E tá estranho isso. As exportações, do mês passado, elas subiram quase 700% em relação ao mês passado do ano passado. Então, você vê, estão se exportando muito milho e o preço ainda não... E fora que a demanda aqui tá significativa, né, Paulo? Exatamente. Principalmente além da nutrição animal, a gente tem muitas essas questões das usinas de etanol de milho aí que estão consumindo muito mais. Uma usina muito grande aqui em Luiz Eduardo, né? Em Pasa, né? Tá consumindo muito milho, eu mesmo tenho contrato com eles. A gente tá esperançoso nessa questão do milho e do sorgo, né? A Bahia não era tradicional de safrinha, sabe? No sequeiro. E hoje já se faz muita safrinha de sorgo, de feijão. Sim, tá crescendo, porque elas estão usando o sorgo também, né? Na usina. O sorgo é muito bom. Pra fazer o rebanho crescendo. Na área irrigada de vocês aqui, a expectativa do milho segunda safra agora é o quê de produtividade? Acima de 200 sacas? Não, na segunda safra é muito difícil alcançar 200 sacos por causa da cigarrinha, né? Eu acho que a cigarrinha, o pior problema nosso é a cigarrinha. Apesar de ter se desenvolvido vários inseticidas aí de nova geração que eles falam, né? Para controle da cigarrinha. A gente faz o tratamento para 180 sacos. O que vier a mais, mas eu estava colhendo 150 antes de vir. Cheguei a colher 200 e estava colhendo 150, 160. Reduziu drasticamente a produtividade aqui. Mas isso na área irrigada. Bom, né? Isso na área irrigada, segunda safra. Segunda safra. Porque se fizer a safra verão com milho, aí é... verão, 220, 230 sacos é fácil do pessoal. Média de 200 sacos é bem comum aqui na região. Caramba. 200 sacos de produtividade. Entendi. E o soja, como a minha área é bem antiga, a área de café, né? Então eu tenho uma produtividade muito boa de soja. Colhi várias áreas de mais de 100 sacos. A média nossa esse ano ficou 93, eu acho. Na área irrigada, então é muito bom. Entendi. E eu faço a casadinha, né? Soja e milho, que eu acredito que o milho, a palhada, o soja na palhada de milho é o grande segredo, né? Eu acho que pelo menos um acréscimo de 5 a 7 sacos de soja no próximo ano. Ele entrega. Recicla muito potássio, né? E a palhada é muito bom. Essa casadinha soja e milho, para mim, é a melhor. E fica só a palhada do milho mesmo, não colocar uma braquiara nem nada. A dificuldade está nessa segunda safra, Leandro. Do que produzir na segunda safra? Porque o milho não está com preço bom e o custo é alto. Feijão, é complexo o mercado também do feijão. Piora o solo, né? Ele traz mais nematóide. Fica muito pobre. E tem essa questão do nematóide. Traz mais doença de solo. O sorgo, ele tem um valor baixo também.
a produtividade está aumentando bastante do sorgo, mas você colhe 130 sacos a R$40, sobra pouco, sabe? Então, e o custo do pivô é alto. Então, a maior dificuldade do pivô está sendo a segunda safra, Leandro. Entendi. No sequeiro, não, porque você pode calibrar o seu investimento pela sua receita, né? Então, é mais fácil. Agora, o pivô, não. O pivô você é obrigado a produzir, né? Porque senão ele não se paga. E tem feito 2 safras no pivô, não tem feito 3 não, não chega a fazer? Eu chego a fazer 3. Com feijão? Esse ano eu fiz soja, em 70% dos pivô eu fiz soja, feijão, mungo preto, que é uns contratos para a Índia, e milho agora. O feijão foi a segunda safra, então. E eu também, aos anos passados, eu fiz silagem, porque o preço do sorgo e do milho estava muito baixo, então eu fiz soja, silagem de sorgo e silagem de milho. Mas também não achei interessante. Pela rentabilidade, num primeiro momento, é bom, mas tira muito nutriente, a nutrição do solo. Entendi. Para fazer essa... Você sente na outra safra. Para fazer essa silagem no pivô, você tem que ter o confinamento na fazenda. Porque aí você usa a sua comida no confinamento e retorna com o esterco para a lavoura. Faz um ciclo muito legal. Aí você consegue equilibrar bem. Equilibrar o nutriente. Aí é interessante. Mas como eu não tenho o confinamento, eu resolvi parar a questão da silagem, porque estava empobrecendo a fertilidade muito do meu solo, sabe? Paulo, e uma curiosidade aqui, seus pais são vivos ainda? São vivos, meu pai e minha mãe. E aí você falou que você e seu primo, vocês arrendam deles, dos seus pais e dos seus tios. Exato. É interessante porque naquela visão assim, já que é do meu pai e da minha mãe, é o que você falou, poderia ter uma visão de estar ali meio que gerenciando para eles de alguma forma. É um outro modelo de parceria, de negócio, vamos dizer assim, né? Exato. E a gente, Leandro, a gente paga o arrendamento mensal. É diferente, eu não sei se você já conheceu assim. Não, porque o arrendamento geralmente paga anual. Safra vencida, anual e tal. Safra vencida. E a gente tem um combinado com eles de arrendamento mensal, que é um recurso que sai para eles da fazenda e a gente envolve pouco essa questão com eles, né? A gente arrenda, não atrasa o arrendamento, graças a Deus, e a gente toca aqui com o maior nível de excelência que a gente consegue, né? Zela da fazenda como se fosse nossa, que é nossa, futuramente vai ser nossa, né? Mas é no modelo de arrendamento. Entendi. Paulo, e uma curiosidade. Os seus pais, eu queria que você falasse para nós aí, o que foram os maiores ensinamentos que você teve do seu pai, da sua mãe? E não necessariamente o que eles te falaram, mas que você aprendeu pelo comportamento, né? Pela postura deles, de vida e tudo. O que você traria, assim, com relação ao trabalho, a forma de ver a vida? Meus pais se separaram quando eu era pequeno, né? Eu tinha 7, 8 anos. Aí meu pai foi para Minas, né? Ele mexia com a cultura da batata e minha mãe que praticamente criou a gente mais de perto, né? A minha mãe, o maior ensinamento que eu tive dela, ela deu muito amor pra gente, né? Muito amor e carinho. Minha mãe sempre trabalhou muito para sustentar a gente, praticamente sozinha, né? E a honestidade, sabe, Leandro? A minha mãe sempre foi muito correta, sempre foi muito honesta, nunca teve um cobrador bater na porta de casa e cobrar. Então eu trago isso da minha mãe, o amor, o carinho e a honestidade, sabe? Um pilar muito forte que eu tenho com ela. E do meu pai, a questão de trabalho, Leandro. Meu pai tem, acho que 75 ou 76 anos. Ele não trabalha mais comigo, mas ele mora na fazenda lá com a gente. Ele tem as coisinhas dele, gado, ovelha, galinha, poedeira. É o que ele gosta de mexer para não ficar parado, né? Mas o meu pai não tem preguiça, Leandro. Ele trabalha de sol a sol e eu nunca vi ele falar, hoje eu tô cansado, eu não vou trabalhar. Então, ele é uma pessoa muito bondosa também, sabe? Você nunca vê ele falar mal de ninguém, um coração fazer muito mal bom, fazer um mal pra ninguém. Ele prefere que os outros façam mal pra ele. Mas foi ele pra passar a perna em alguém, não vai? Ele não consegue, não. Ele tira do bolso dele e dá, mas não consegue. E essa questão de trabalho, sabe? Porque a minha esposa reclama muito comigo que eu trabalho muito, sabe? E é mesmo? Eu achei que era só lá em casa. Não, não. Sentindo bem. Amor, vou ter que te mandar esse corte, ó. Tá vendo? É normal. Eu até queria mandar um beijo pra minha esposa, pai, olha... Por trás de cada produtor rural, existe uma história. Existe uma família, um patrimônio e anos de trabalho construídos no campo.
E foi para defender isso que nasceu o Grupo Oliveto. O Grupo Oliveto nasceu como uma das primeiras empresas do Brasil especializada na elaboração de laudos e perícias em defesa do produtor rural. Contamos com profissionais capacitados, contando com engenheiros agrônomos, técnicos agropecuários, economistas e até mesmo produtores rurais, profissionais que entendem do agro brasileiro. Mas o nosso verdadeiro escritório é aqui, no campo. É onde tudo acontece. É vivendo a realidade do produtor rural que conseguimos entregar um trabalho técnico sério e verdadeiro. O nosso diferencial é o conhecimento de campo. Nós não enxergamos apenas números, nós entendemos a produção, o clima, os riscos e as dificuldades enfrentadas por quem produz. Para nós, defender o produtor rural não tem limite de distância. Onde houver um produtor precisando de suporte, nós estaremos presentes. Ao longo da nossa trajetória, ajudamos a proteger propriedades, patrimônios e histórias construídas no agro. Porque cada trabalho que realizamos carrega uma enorme responsabilidade e propósito, sempre colocando Deus acima de tudo. Grupo Oliveto, especialistas em laudos e perícias em defesa do produtor rural. Filho Henrique, dizer que eu amo eles, né? Assim como eu amo minha mãe, meu pai, minha família toda. Mas a gente costuma trabalhar muito, cara. A gente costuma dedicar pouco em casa e eu preciso mudar isso aí. E isso aí eu aprendi do meu pai. Que a minha mãe fala que um dos motivos da separação dele é que ele vivia para as fazendas e não tinha muito tempo em casa, sabe? Então, a gente tem que quebrar esse ciclo. Mas é porque a gente vem, Leandro, de uns anos de muita crise, de muita dificuldade. Então, se você não tiver no pé, assim, em cima mesmo, é difícil. É difícil sobrar alguma coisa, é difícil pagar. A forma de você compensar a crise é trabalhar dobrado. Trabalhar dobrado. Eu trabalho de sábado, domingo. Eu tava trabalhando até domingo, cheguei ontem da fazenda. Eu trabalho de domingo, de feriado, e eu agradeço muito a Deus por ele me dar a saúde para mim poder trabalhar. A gente tem que trabalhar enquanto é jovem, né? Eu não sou tão jovem assim, mas... Tá com quantos anos, Paulo? Tô com 42. 41. Tem muito chão pela frente. 41, 42. Agora me deu branco. Acontece. Mas a gente tem que se dedicar agora, né? Para poder curtir uma aposentadoria mais tranquila. Bom demais, Paulo. Mas é basicamente isso que eu aprendi do meu pai e da minha mãe. Maravilha. Temente a Deus, né? Eles me ensinaram isso. Bom demais, Paulo. Acho que rendeu muito bem. A gente pode fechar aqui nosso bate-papo. Tá. Até ver aqui com o Jean. Jean, eu posso dar esse aqui da lembrancinha? Que bom, cara. Paulão, deixa eu te dar aqui uma lembrancinha nossa, aqui do nosso podcast. Um singelo agradecimento aí pelo a participação aí conosco. Leandro, se eu te falar que eu coleciono canivete, você pronto, vai... agora tem um bom pra coleção do primeiro podcast. É o presente que eu mais gosto de ganhar. É mesmo? Eu não trouxe o canivete aqui, porque eu falei, às vezes tem detector de metal aí, eles vão fazer... Vai dar problema. Eles vão fazer devolver o canivete aqui, não trouxe, mas eu só ando com o canivete aqui no bolso. Coisa boa. Bom demais. Paulo, muito obrigado por ter compartilhado conosco um pouco da sua história, da sua trajetória. O objetivo nosso, Paulo, é o pessoal entender, ver isso, principalmente quem tá começando no agro agora, e o pessoal se inspirar, entendeu? Porque o negócio é difícil, então o cara tá vendo aqui que você falando que a mulher tá lá, tá trabalhando demais, aí o cara tá vivenciando isso, o cara fala, então tá normal, é assim mesmo, mas também vamos tomar cuidado também com o ponto de equilíbrio pra não esticar demais e arrebentar essa corda, né? Tem que falar isso aí um pouco, né, pra equilibrar, né? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? E bom senso. Bom demais, Paulão. Leandro, muito obrigado. Viu? Satisfação conhecê-lo e aprender contigo aqui. Satisfação é minha. Eu venho mais vezes aqui, faço uma visita. Não, vamos estar aguardando, vamos estar a semana toda aí. Vou passar os contatos do pessoal. Ajuda nós aí. Pode deixar comigo. Quanto mais gente a gente puder trazer aqui para compartilhar, melhor ainda. Bom demais.